Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Olá, seja muito bem-vindo ao Em Pauta. A Organização Mundial da Saúde estima que a cegueira afete 39 milhões de pessoas em todo o mundo e que 246 milhões sofram de perda moderada ou severa da visão. O documento As Condições da Saúde Ocular no Brasil 2019, elaborado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, faz este alerta. Por isso, Em Pauta desta semana fala sobre a saúde dos olhos. Oiê, tô aqui para falar com você. O programa de hoje tem apoio do BRDE. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento. Eu sou David Lira e conduzo o Em Pauta desta semana, que tem como tema a saúde dos olhos. Nós recebemos nos estúdios da Rede AERP, nós recebemos Enio Rodrigues da Rosa, ele é diretor do Instituto Paranaense dos Cegos. Seu Enio, muito obrigado pela presença do senhor. Agradeço o convite e estamos aqui para contribuir de alguma maneira nessa discussão. Também recebemos João Luiz Crivellaro, coordenador do Programa de Promoção à Saúde da Secretaria do Estado da Saúde. Seja muito bem-vindo, doutor João. A Secretaria de Saúde do Estado do Paraná agradece e estamos a colaborar com vocês. E para fecharmos o debate, nós também recebemos o Dr. Otávio Siqueira Bisneto, oftalmologista e membro do Médico de Olhos. Doutor, seja muito bem-vindo ao Em Pauta. Muito obrigado, David. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Bom, como eu disse, é um tema bastante preocupante, recorrente, um número bastante alto, né? 39 milhões de pessoas em todo o mundo, né? É um número alto. E 246 milhões é a estimativa aí, para que sofra, né, de perda moderada ou severa da visão. Vamos iniciar o nosso bate-papo aqui do Em Pauta com o doutor Otávio falando quais são as principais causas dessas doenças oculares, doutor. As causas são bastante variadas e também existe uma variação em relação ao mundo. Então, quando a Organização Mundial de Saúde mostra os seus números, eles têm que muitas vezes ser regionalizados. As principais doenças numa região do mundo não necessariamente são as mesmas em outras. Isso é um desafio para órgãos como a OMS, já que ela tem que direcionar recursos para o combate à cegueira em diferentes partes do mundo. Mas, de maneira geral, a gente pode dividir as principais causas de cegueira em reversíveis e em irreversíveis. E a principal causa de cegueira reversível no mundo é a catarata. Então existe um esforço no mundo para o combate à catarata, para o tratamento da catarata ser acessível a toda a população, já que quando uma causa de cegueira é reversível, nós podemos atuar com todas as nossas forças para que essas pessoas não fiquem sem visão por um problema que tem cura. Já nas causas irreversíveis são muitas, mas o glaucoma é um grande exemplo, a retinopatia diabética, que afeta uma parte dos pacientes diabéticos, também é um outro exemplo, e na verdade são muitas as doenças que em fases avançadas, infelizmente, vão poder levar à cegueira. Doutor, eu quero perguntar para o senhor, a catarata em específica que o senhor disse que atinge a maioria aí no mundo, é uma doença que ela tem uma idade, uma faixa etária que ela atinge?
Sim, o principal tipo de catarata é o que nós chamamos de catarata senil. Então é uma catarata que vai afetar todos nós com o passar dos anos. Ela vai começar a ser mais incidente a partir dos 60, principalmente a partir dos 70 anos de idade. E a catarata o que é? Um processo de envelhecimento de uma lente natural que nós temos dentro do nosso olho, que é o cristalino, e todos nós vamos ter catarata um dia, né? Não tem, sim, faz parte do nosso envelhecimento. E com o envelhecimento da população, com a expectativa de vida aumentando, a catarata se torna cada vez mais um problema de saúde pública, pois à medida que a população vive por mais tempo, que nós temos condições de envelhecer mais e de viver mais, a catarata passa a ser um problema cada vez maior, já que todos nós vamos ter à medida que nós tenhamos mais idade. Então, toda a sociedade, todo o governo vai ter que se estruturar para, de alguma forma, dar suporte, né, já que o tratamento ainda é cirúrgico, não tem outra forma de tratar a catarata. Então, é um desafio para a Secretaria de Estado, para o governo, fazer a cirurgia chegar a todos e que ninguém fique sem visão, fique debilitado da sua visão por algo que tem tratamento. Isso mesmo, Dr. João Luiz, qual que é a parte do Estado, quais são as políticas públicas da Secretaria de Estado da Saúde que atende pessoas que têm catarata? Olha, dentro da divisão nós temos a promoção à saúde, que o mais importante ainda, né, a gente trabalhar de uma forma precoce, né, de estar identificando a cegueira não só na fase adulta, mas principalmente na questão da fase da infância, onde a gente possa estar detectando de uma forma precoce, através do teste do olhinho, disponibilizado para todos os hospitais. Porém, no ano de 2018, nós tivemos apenas em torno de mais ou menos 70 mil crianças que fizeram esse teste, sendo que a média de nascimento no estado do Paraná é em torno de 156 mil. Então a gente tem que intensificar, né, que as maternidades, os hospitais façam de uma forma do diagnóstico precoce. Essa é a parte mais importante que a gente tem. E, de acordo com o doutor colocou, nós temos esse envelhecimento de acordo com as condições, dependendo de determinadas regiões do estado ou mesmo do país, você vai encontrar um predomínio muito maior. E aí tem as outras doenças associadas, né? Nós temos a questão do glaucoma, nós temos a questão da diabetes, nós temos a questão das doenças sexualmente transmissíveis dentro já, né, da concepção. Então, são todos os cuidados. E zerar a fila em matéria de transplante. Esse é o objetivo não só da Secretaria do Estado do Paraná, bem como a nível nacional. Doutor João, mas de que forma que acontece essa ação no interior do estado? Nas regionais de saúde, existe um programa que, por exemplo, leve as pessoas para a fila dos hospitais credenciados para fazer a cirurgia pelo SUS? Sim, existe aquilo que a gente chama referência contra referência. Mesmo que um município de 3 mil habitantes não tenha um oftalmologista, não tenha um serviço, qualquer médico, qualquer profissional de saúde detectando, né, de uma forma precoce ou mesmo de uma forma tardia, que essa é a grande preocupação nossa, em decorrência de determinados tipos de doença, ele vai fazer uma referência, vai referendar para um serviço contratualizado junto aos municípios ou mesmo aos hospitais e serviços para que a gente possa fazer esse encaminhamento. Então, nenhuma população do estado do Paraná fica, né, sem o atendimento, uma vez que entrou dentro da unidade de saúde, dentro do serviço de saúde, havendo a referência, ele vai ser referendado para serviços especializados em relação à questão da oftalmologia. Seu Enio, o senhor que é diretor do Instituto Paranaense dos Cegos, o que o senhor pode contribuir, o que o senhor ouve lá na associação sobre esse atendimento oferecido pela saúde pública? Precária. É verdade, a gente não pode deixar de reconhecer um esforço que vem desde o governo federal, o governo estadual, os governos municipais, a área médica, mais particularmente na área da oftalmologia, enfim, né? Mas é preciso reconhecer, por exemplo, você pega numa cidade como Curitiba, uma capital de um estado do porte do Paraná, sexto, quinto em termos de economia. Você ter que esperar numa fila de espera para ter uma consulta oftalmológica pelo SUS quase um ano, é uma coisa que aí você começa a olhar no contexto, por exemplo, e o quão nós precisamos avançar ainda na área da oftalmologia. Eu diria, não sei, aqui para o doutor João, para o doutor Otávio,
talvez a área médica que mais hoje enfrenta dificuldades de acesso, desde as questões básicas até as questões mais complexas, é justamente quando eu estou falando da saúde dos olhos, né? Então, e isso tem causado problemas sérios, assim, né? Porque uma coisa é você pensar a prevenção, eu diria assim, a prevenção em duas dimensões. A dimensão educacional, no sentido mais amplo, né? Educação social, que começa desde o berço, na família, pois isso vai se esparramando pelo contexto da sociedade, as escolas, enfim, né? Olhando, então, a prevenção do ponto de vista daquilo que tem mais a ver com educação, e a prevenção daquilo que está mais no campo da saúde, né? Então, quando eu olho, por exemplo, para o Ministério da Saúde, para as políticas do Ministério da Saúde, penso políticas preventivas, né? A gente cai naquilo que o doutor Otávio primeiramente pontuou, né? Aquelas doenças que são reversíveis, né? Podem ser reversíveis, e aqueles outros casos, né? Mesmo nesses casos que são reversíveis, você precisa de facilitar, digamos assim, o acesso à saúde em todas as suas esferas, né? Desde entrando lá pela porta da unidade básica da saúde até situações, por exemplo, como cirurgia de catarata, né? Pô, nós estamos no século XXI e é quase que inadmissível você imaginar que o Estado, a associação médica, enfim, tem que fazer esforço para você fazer mutirões, por exemplo, para casos de catarata, que são casos, assim, aparentemente simples e fáceis de solução, né? Certo. Ouvimos, então, todos os nossos convidados a respeito do tema. A gente faz um breve intervalo aqui no Em Pauta. A gente volta já já. Continue aqui com a gente. Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. A Copel trabalha para que você use sempre bem a sua energia. Agora você pode parcelar débitos pendentes pelo site. O sistema vale para valores até R$10 mil, vencidos a mais de 60 dias em ligações ativas no nosso sistema de distribuição. Use bem a sua energia. Conheça esta facilidade e consulte condições na agência virtual do site copel.com. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Aqui em casa. Ai, arrasou. Já peguei meu céu com rádio e vou pro parque correr. Tô precisando queimar uns bacons. Arrasou. Só que sem música não dá, né? Com rádio no celular eu não gasto internet nem bateria. Tudo de graça. Não gasta internet? Ah, você paga pra ouvir música no celular? Cuidado pra não pagar de boba, hein? Falou em música, notícias e esporte sem gastar internet? Falou celular com rádio. Rádio é de graça. O compromisso da Copel é entregar energia e soluções para o desenvolvimento, sempre com sustentabilidade. Por isso, atuamos na defesa dos direitos humanos, na garantia de condições dignas de trabalho e contra a corrupção. Se você tem uma empresa, também pode ajudar neste desafio. Acesse pactoglobal.org.br e junte-se à rede de empresas do bem. Copel, pura energia. Governo do Paraná. O BRDE é o Banco de Desenvolvimento do Sul, mas também poderia ser chamado de Banco de Desenvolvimento do Agronegócio, da Indústria, do Comércio, dos Municípios, ou ainda Banco do Desenvolvimento Sustentável, da Inovação, da Geração de Empregos e Renda e até da qualidade de vida. Porque mais do que crédito, o BRDE oferece assessoria completa para viabilizar os projetos que o Sul precisa para continuar crescendo. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento. Alô? Olá, bom dia. Aqui é o Pedro, da Companhia Telefônica. Tô ligando. Para de cerimônia, Pedroca. A gente já se fala toda semana. Já sei, você ligou pra oferecer pacote extra de internet, né? É, foi. Pois eu quero, viu? Esse mês, inclusive, eu gastei todo o 4G com música, esporte, notícia. Pode fechar, vai. É pra já, mas e aí? Novidade? E o maridão? Pois deixa eu te contar. Falou em música, notícias e esporte sem gastar 4G? Falou celular com rádio. Rádio é de graça. Colher cana sem queimar a plantação. É fogo. Procurar um cinzeiro toda vez que você fuma? Fogo. Festa junina sem balão? É fogo também, né? Mas ficar sem luz em casa, isso sim é fogo.
Nunca faça queimadas, fogueiras, nem jogue lixo perto das linhas de transmissão de energia. O fogo pode causar danos e você fica no escuro. Uma campanha da Copel, Pura Energia, Governo do Paraná. Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. E o Em Pauta está de volta. A Organização Mundial da Saúde estima que a cegueira afete 39 milhões de pessoas em todo o mundo e que 246 milhões sofram de perda moderada ou severa da visão. O Em Pauta desta semana está falando sobre saúde dos olhos. Eu recebo Enio Rodrigues da Rosa, diretor do Instituto Paranaense dos Cegos. Recebo também o Dr. João Luiz Crivellaro, coordenador do Programa de Promoção à Saúde, e também o médico oftalmologista Dr. Otávio Siqueira Bisneto. Doutor, eu quero começar agora esse bloco falando com o Dr. Enio sobre a adaptação, seu Enio, a respeito de quem perde a visão em diferentes fases da vida. Com quantos anos que o senhor perdeu a visão? Eu enxerguei bem até por volta dos meus 14 anos. Depois perdi visão do meu olho esquerdo, tenho uma prótese no olho esquerdo, olho direito, visão que hoje se chama de visão monocular, e depois entrei numa fase de perder visão, fiquei cego 3 vezes antes de ficar cego definitivamente em 94. A questão da adaptação, eu acho que a gente precisa trabalhar talvez um pouco melhor isso, nem sei se a gente tem tempo aqui para isso, mas a questão fundamental, ao meu ver, pelo menos a minha experiência mostra, e a experiência de outras pessoas cegas ou com baixa visão que eu convivo, tem uma questão aqui que ela não é de uma simples adaptação, pelo menos se eu tomo o conceito de adaptação daquilo que vem mais, digamos assim, da biologia, né? E às vezes as pessoas olham para mim e perguntam: você aceita ser cego? E eu brinco, né? Patavina nenhuma. Ninguém aceita ser cego, ninguém quer ser cego, ninguém quer nada que escape, digamos assim, o que a sociedade definiu como um padrão socialmente correto, digamos assim, ou socialmente normal. O que eu tive que fazer, na verdade, foi aprender a conviver com uma nova realidade. E isso não é uma coisa simples, né? Porque nós estamos tratando de questões que mexem diretamente com a questão da reorganização do sistema cerebral e do aparato psicológico. Há autores, inclusive, psicólogos, estudiosos, que dizem, metaforicamente evidente, que é preciso morrer como alguém que enxerga para nascer como cego. Por quê? Você tem que refazer praticamente a vida do ponto de vista de como você compreende as coisas, né? Então, adaptar no sentido do que o que eu perdi quando eu fiquei cego, tudo que eu sabia, digamos, eu sabia lavar roupa, continuo sabendo, eu sabia fazer comida, continuo, né? Eu posso andar, posso. Agora, evidentemente que a visão não é uma perda qualquer, nós sabemos disso. O impacto que isso causa na vida de uma pessoa, do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, coloca ela quase que numa situação de incapacidade total. E aí nós temos, por exemplo, a sociedade que é o tempo todo, de uma ou de outra maneira, e começando por dentro da família, também reforçam essa condição de invalidez. Então a pessoa que adquire uma perda visual mais acentuada ou uma cegueira passa a ser vista como coitadinha, pobrezinha. Todas as relações são permeadas por esse sentimento de compaixão. Ai, tadinho, pobrezinho dessa pessoa, não pode fazer mais nada. Quando, na verdade, toda essa ação, essa carga social, digamos assim, de olhar para a pessoa cega, reforçando a cegueira como se fosse uma desgraça, não faz o que, na verdade, a educação tem que fazer muito fortemente, que é mostrar o outro lado da coisa. Vamos olhar para a cegueira e pensar 2 lados. Evidentemente, um lado é a perda, é uma barreira, não é qualquer coisa, mas a cegueira por si só não decide o destino de qualquer pessoa, né? Porque daí entra um conjunto de outros fatores sociais, educacionais e culturais que vão determinar qual vai ser o futuro dessa pessoa, né? E no Instituto a gente lida então mais com essas questões que têm a ver com a educação, com toda essa parte mais emocional e, evidentemente, depois vai trabalhar com aquilo
que na área da saúde chama-se reabilitação e na área da educação chama-se o atendimento educacional especializado. Quer dizer, a pessoa vai aprender braille, vai aprender soroban, vai lidar com informática acessível e por aí vai, né? Mas isso, a gente tem consciência, o Instituto precisa ter uma parceria muito forte com a área médica, porque a maior parte do público que hoje nós atendemos são pessoas com baixa visão, né? E são pessoas que ainda mantêm um vínculo muito forte com a questão da saúde, exatamente em parte por conta do tema que nós estamos aqui discutindo, que é a questão da saúde dos olhos. Aprender a viver uma nova realidade. Acho que essa fala do seu Enio expressa bem, né, doutor Otávio, essa dificuldade, né, de aprender a adaptar uma nova realidade mesmo em diferentes fases da vida. O que o senhor pensa sobre isso? Quando criança é mais fácil ou adulto? Vamos supor aí, pegar uma idade de 30 anos, a pessoa perde a visão. O que o senhor pode nos dizer sobre isso? A gente convive com a perda da visão em diferentes faixas etárias, né? Então a gente foi falado aqui, por exemplo, sobre o teste do olhinho. O teste do olhinho é um teste muito simples, que é feito assim que a criança nasce, já logo após o nascimento, onde ali a gente já está detectando, por exemplo, uma catarata congênita. Eu falei que a catarata é muito comum nas pessoas de mais idade, a catarata senil, mas existem outros tipos de catarata, como a congênita, onde a criança já pode nascer com catarata e tem que ser tratada muito rapidamente de maneira adequada para que isso não venha a se tornar uma perda de visão definitiva. Nós temos problemas até mais sérios, né, que o teste do olhinho tenta detectar, como por exemplo o retinoblastoma, que é um tumor maligno que atinge os olhos e que pode levar inclusive à morte se não detectado e tratado de maneira adequada. Mas a perda da visão, ela tem um impacto enorme. De todos os nossos 5 sentidos, acredita-se que a visão participa em torno de 80% do nosso contato com o mundo. Então o que o senhor Enio falou é plenamente verdade, né? Todo esforço tem que ser feito e nós não estamos falando só da perda completa de visão, mas muitas vezes nós temos o que nós chamamos de visão subnormal, onde a pessoa ainda enxerga, mas com uma baixa capacidade de visão. Isso já afeta de maneira direta a vida dela. Então a pessoa nem precisa perder completamente a visão para ter que se reeducar, para ter que ser tratada de uma maneira onde ela tenha que se adaptar de várias formas para conseguir fazer com que as coisas caminhem de maneira adequada. Então todo o esforço tem que ser feito, não só do médico oftalmologista está acessível, mas, por exemplo, o trabalho que o Instituto Paranaense de Cegos faz é fundamental, porque existe toda uma estrutura que tem que estar em volta dessa pessoa para que a gente consiga que ela realmente sofra o menos possível e que nem o senhor falou, não é um coitadinho, não é uma pessoa que tem que ser marginalizada, muito pelo contrário, tem que ser totalmente inserida na sociedade, já que não é porque não enxerga que não tem plena capacidade de realizar muitos e muitos tipos de atividade de maneira brilhante, como a gente vê muitos exemplos no nosso dia a dia. Doutor João Luiz, o senhor que é coordenador do programa de promoção à saúde. Quando a gente fala de promoção à saúde, em especial à saúde dos olhos, a gente também enfrenta um desafio muito grande, que é a mobilidade urbana, né, para essas pessoas que perderam a visão, né? Essa é a grande dificuldade, porque aquilo que a gente tem governabilidade, ela é muito restrita dentro desse mundo que é muito mais amplo, né? Então, o que compete a nós, né, é tentar de uma forma ou de outra, né, fazer esse diagnóstico precoce para que a gente possa garantir o tratamento, né, dentro da medida do possível, e nessa questão da reabilitação, né? Agora, não é só reabilitação, que nem o seu Enio colocou, mas a socialização. O que a gente precisa é fazer com que todo cidadão, né, se torne, né, um bem para a sociedade e ele se autovalorizar, porque isso é muito importante, né? Quando a gente fala, o seu Enio coloca de um coitadinho, ele tem uma capacidade imensa, porque ele vai desenvolver outros sentidos que acaba mostrando um outro lado que às vezes não se qualificava para até então em relação a isso. Então a gente precisa fazer com que a gente possa fazer os diagnósticos precoces desde o nascimento até a terceira idade ou mesmo em qualquer faixa da vida. Agora, o que a gente precisa com isso? À medida do possível, tornar esse indivíduo dentro da sociedade de uma forma que ele tem todos os valores, tem todas as capacidades possíveis para que ele se torne, de fato, um cidadão de bons e excelentes profissionais. Nós temos visto aí curso até foi referência no estado do Paraná, curso de fotografia, né? De sensibilidade. A sensibilidade deles é muito aguçada. Né? Então, eu acho que a gente tem que
trabalhar e ver como que a gente pode, né, tornar que esse cidadão ele seja o menos dependente possível. E aí a gente tem parcerias, que nem com o Instituto do Cego, nós temos com outras instituições que são extremamente importantes em relação à questão do diagnóstico. Então, seja o diagnóstico na infância, seja lá na escola, fazendo um teste super simples, né, que é a tabela de Snellen, fazendo uma questão de detectar, o professor ficar atento, os pais ficarem atentos, né, ter um olhar diferenciado para a criança e na fase adulta também. Então, a articulação da Secretaria do Estado é tornar o menos possível que o indivíduo se torne dependente. Ele tem que ser uma pessoa que se torna muito mais ativa. David, deixa eu só pegar um gancho nessa fala, se você me permite, que é o seguinte, na questão de mobilidade. Às vezes as pessoas olham para nós cegos, ou mesmo para a pessoa com baixa visão, e diz o seguinte: você não consegue andar na rua porque você é cego. Ou você não consegue ler um livro porque você é cego. Ou você tem uma dificuldade ali porque você é cego porque tem baixa visão. Tem um debate hoje na sociedade que está discutindo o conceito de desenho universal, mas ainda que não chegando no conceito de desenho universal, pegando apenas a questão da sociedade inclusiva, que inverte um pouco uma lógica que ainda é muito predominante nos dias de hoje, mas que aos poucos vem ganhando espaço dentro da sociedade. Ou seja, que é deslocar essa ideia de que a deficiência está na minha pessoa, que sou cego, ou que está numa pessoa que é surdo, coisa parecida com isso, para demonstrar que a deficiência está na sociedade. Ora, eu não tenho nenhum problema de andar na rua, né? Claro, eu enfrento determinadas dificuldades. Agora, os maiores obstáculos que eu encontro na rua, e que são muitas vezes quase que intransponível, não é por conta da minha cegueira. É porque a sociedade dos videntes produziu uma sociedade cheia de obstáculos. Se você pega assim uma calçada, uma cidade com uma calçada adequada e apropriada, não é para cego, não é para usuário de cadeira de roda, é para qualquer pessoa. Uma calçada adequada, uma rua adequada, uma cidade sem barreiras arquitetônicas, uma cidade mais educada, mais solidária, uma sociedade onde as pessoas olhem umas para as outras e compreendam que, para além de uma questão meramente estética, tem uma questão de humanidade, que é isso que nos faz viver em sociedade. Quem sabe um dia a gente consiga transpor todos esses tipos de coisa e compreender efetivamente, né, que a deficiência não está na minha pessoa. Às vezes as pessoas dizem: você não lê. Eu leio. Eu não leio do jeito que o doutor Otávio lê, eu não leio do jeito que o doutor João lê, eu não leio do jeito que você, David, e muitos ouvintes não leem. Mas eu leio no braille, ou no sistema digitalizado, né, de arquivo digitalizado. Uma pessoa que usa cadeira de roda não anda do jeito dela na cadeira de roda. E se muitas vezes ela não pode entrar num prédio, porque aquele prédio não tem uma rampa acessível, a deficiência não está nela, pessoa. A deficiência está na sociedade. Então, a gente precisa inverter esse debate e começar, assim, jogar ele para o contexto da sociedade. O problema da minha cegueira é um problema da minha cegueira que eu tenho naquilo que me compete, aprender a lidar com ela, que foi o que eu disse. Agora, tem inúmeros obstáculos, tanto do ponto de vista arquitetônico, quanto do ponto de vista de atitudes que estão na sociedade. E esse é o debate que a gente precisa fazer, senão a gente vai continuar, abre aspas, culpabilizando aquelas pessoas que têm uma cegueira, que têm uma surdez ou que estão numa cadeira de roda, como se elas fossem as culpadas por ser do jeito que são e por não ter acesso numa sociedade que não leva em consideração todas essas diferenças que nós temos nos dias de hoje. Com essa reflexão, né, com esse desafio imposto para a sociedade, a gente encerra o segundo bloco do Em Pauta e a gente volta já e depois do intervalo nós vamos falar sobre a prevenção oftalmológica, qual que é a idade inicial aí para levar a criança até um médico. A gente volta já, continue aqui. Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Colher cana sem queimar a plantação é fogo. Procurar um cinzeiro toda vez que você fuma, fogo. Festa junina sem balão é fogo também, né?
Mas ficar sem luz em casa, isso sim é fogo. Nunca faça queimadas, fogueiras, nem jogue lixo perto das linhas de transmissão de energia. O fogo pode causar danos e você fica no escuro. Uma campanha da Copel, Pura Energia, Governo do Paraná. Oi, amiga! Tô largada aqui em casa. Ai, arrasou. Já peguei meu céu com rádio e vou pro parque correr. Tô precisando queimar uns bacons. Arrasou. Só que sem música não dá, né? Com rádio no celular eu não gasto internet nem bateria. Tudo de graça. Não gasta internet? Ah, você paga pra ouvir música no celular? Cuidado pra não pagar de boba, hein? Falou em música, notícias e esportes sem gastar internet? Falou celular com rádio. Rádio é de graça. A Copel trabalha para que você use sempre bem a sua energia. Agora você pode parcelar débitos pendentes pelo site. O sistema vale para valores até R$10.000 vencidos há mais de 60 dias em ligações ativas no nosso sistema de distribuição. Use bem a sua energia. Conheça esta facilidade e consulte condições na agência virtual do site copel.com. Copel, Pura Energia, Governo do Paraná. Oiê, tô aqui pra falar com você ligadinha e ligadinho na rádio. Bom, eu levanto cedo e já coloco na minha rádio favorita pra saber tudo que tá rolando, adoro. Mas quando saio de casa tenho que usar o meu pacote de dados pra continuar na sintonia, né? É muito chato, porque a operadora já fica avisando que vão acabar os créditos. Já decidi, ainda hoje vou comprar um celular com rádio. Celular com rádio é só plugar o fone e curtir. E então, partiu celular com rádio? Falou em música, notícias e esportes sem gastar internet? Falou celular com rádio. Rádio é de graça. O compromisso da Copel é entregar energia e soluções para o desenvolvimento, sempre com sustentabilidade. Por isso, atuamos na defesa dos direitos humanos, na garantia de condições dignas de trabalho e contra a corrupção. Se você tem uma empresa, também pode ajudar neste desafio. Acesse pactoglobal.org.br e junte-se à rede de empresas do bem. Copel, Pura Energia, Governo do Paraná. Alô? Olá, bom dia. Aqui é o Pedro, da companhia telefônica. Tô ligando. Para de cerimônia, Pedroca. A gente já se fala toda semana. Já sei, você ligou pra oferecer pacote extra de internet, né? É, foi. Pois eu quero, viu? Esse mês, inclusive, eu gastei todo o 4G com música, esporte, notícia. Pode fechar, vai. É pra já, mas e aí? Novidade? E o maridão? Pois deixa eu te contar. Falou em música, notícias e esportes sem gastar 4G? Falou celular com rádio. Rádio é de graça. Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. O programa de hoje tem apoio do BRDE. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento. O Em Pauta desta semana fala sobre a saúde dos olhos. Uma estimativa da Organização Mundial da Saúde estima aí que 246 milhões de pessoas sofram de perda moderada ou severa da visão. E fazendo parte aí deste assunto da saúde dos olhos, nós vamos falar agora sobre a prevenção. Continuar, na verdade, falando sobre a prevenção. Doutor Otávio, qual que é a idade ideal para os pais levarem as crianças, os filhos, ao médico? Existe uma idade ou é só quando a criança, por exemplo, está na sala de aula, não está conseguindo enxergar o quadro negro lá na frente? Não, muitas vezes esse momento já é tarde, né? Então, às vezes as pessoas acham que por uma criança ser muito pequena, ainda bebê, por exemplo, ela não será muito difícil examinar os olhos dessa criança. Isso não é verdade, né? Existe a oftalmologia pediátrica, onde muita coisa foi desenvolvida e hoje é possível examinar os olhos de uma criança em qualquer idade. Então, o ideal é que logo após o nascimento já ocorra o teste do olhinho, como nós falamos aqui, que já vai ser responsável por detectar algumas alterações importantes que precisam de tratamento rápido. Mas independente do teste do olhinho, toda criança deveria já receber uma avaliação oftalmológica especializada logo após o nascimento. Ainda quando bebê mesmo, quando pequena, no seu primeiro ano de vida. Depois desse momento, quando nós chegamos ali dos 4 aos 6 anos de idade, é importante novamente o exame, já que a criança está em idade escolar, ela vai ter que passar a ter uma necessidade visual de enxergar coisas numa distância maior, ela vai estar inserida dentro do ambiente de escola e vai passar
passar a ser exigida em relação a isso, e a partir daí, então, cada criança vai ter um determinado fluxo de atendimento de acordo com o que ela tem ou não, né? Então, uma criança que já use óculos desde pequena vai ter que ser vista com mais frequência, uma criança que tenha o seu exame oftalmológico normal vai poder ser espaçado esse exame, e independente disso, né, já foi falado aqui, é muito importante que pais, professores, que todo mundo esteja atento. Então, muitas vezes aquela criança, quantas vezes nós vemos crianças que não estão indo bem na escola de forma nenhuma, muitas vezes sofrendo com isso, e a criança vai num consultório e ela tem 4, 5 graus de miopia, quer dizer, ela não consegue simplesmente enxergar o que está sendo escrito e mostrado para ela a uma distância maior que a do seu braço, e a criança não tem parâmetro para ela saber que aquela visão não é normal, ela não sabe, para ela o mundo é daquele jeito, até ela ter discernimento para ver que uma criança do lado dela enxerga algo que ela não enxerga, a criança já tem que estar muito grande e já sofreu muito com isso. Então, na dúvida, leva a criança para o exame. A gente tem condições de ver se uma criança tem grau ou não de óculos em qualquer idade, e fazendo esse diagnóstico cedo, você às vezes, muitas vezes é um óculos que está faltando para que aquela criança tenha uma vida normal. Dr. João Luiz, alguns municípios, eles oferecem o teste, né, nas escolas mesmo, vão médicos lá e fazem o teste. O Estado tem algum trabalho semelhante nas escolas públicas e estaduais? Na realidade, não só as escolas públicas estaduais, como as municipais. Bem colocado pelo doutor, é que a gente dá, né, existe uma tabela de Snellen, que é no caso de criança, você faz com bichinhos, né, aí tem aquele famoso E, né, o E para cima, né, a voltinha do E para cima, para baixo, do lado, e aí a gente vê a capacidade de uma certa distância e vai vendo o grau de dificuldade dessa criança. É importante lembrar também, né, e ficar atento, às vezes, na queixa da criança, né? Vamos supor, olhos lacrimejantes, né, olhos avermelhados, a questão da dor de cabeça, né? Ela relata dor de cabeça, cefaleia. Então, isso para nós é muito importante para a gente poder detectar. Então, é feito um trabalho junto com as secretarias municipais de saúde, secretarias estaduais, que isso já existe dentro da própria Secretaria de Educação, seja ela municipal ou estadual, essa questão desse exame, né, que a gente faz junto com as crianças. Não só a questão da visão, mas a questão auditiva também. E a questão da aprendizagem é muito importante, né? Às vezes o pessoal, bem colocado pelo doutor, que às vezes acaba rotulando, essa criança, vamos dizer assim, ela tem uma dificuldade de aprendizagem, ela não consegue aprender, ou falar, essa criança é burra, que antigamente se falava muito disso, né? Então vai rotulando, sendo que a necessidade dela é muito maior, né? Não é a questão até de concentração. Então tudo isso para nós é importante. Então isso a gente desenvolve junto com as escolas, a gente procura estimular que os serviços educacionais, seja eles públicos ou privados, façam e tenham esse olhar, né? Observando que uma criança está lá no fundo, não consegue escrever na linha de uma forma correta, e ela já tem o perfil para que ela possa, né, fazer a sua escrita, né, dentro daquela, na linha, né, de uma forma assim, não altos e baixos, né, em relação à linha. Isso é uma coisa super importante também. Quando ela for copiar algumas coisas dentro no quadro, né, no quadro negro, e na hora que ela transcrever, ela copiar de uma forma diferenciada, que ela não está conseguindo enxergar, né, a volta do U, a volta do, né, ou seja, o O ou o A, e ela transcreve, né, de uma forma que ela está copiando e não consegue escrever de uma forma correta, isso também significa para nós que talvez ela não está enxergando. Então, todos esses cuidados é extremamente importante. Então, tem que criar... Importante também, doutor João, o trabalho em rede, como o doutor Otávio falou, né? A escola ligada ali com a família, percebendo, detectando algum problema ali com essa criança, está avisando os pais, né? Com certeza, né? Situação, me permite, doutor Otávio, eu queria trazer para o debate. Eu acho que é uma coisa assim. Evidentemente que nós estamos falando aqui olhando mais para a questão de criança, numa fase inicial da vida das pessoas. Correto? Correto. Mas eu queria ouvir do Dr. João e do Dr. Otávio algumas situações, por exemplo, a violência urbana continua produzindo um número considerável ainda de perdas visuais e mesmo de cegueira. Violência urbana olhando para trânsito, olhando para a violência urbana mesmo mais no sentido... né, violência mesmo, né, pessoas que levam tiro, pessoas que, enfim, por aí vai. Acidentes de trabalho,
ainda nós temos, assim, e por incrível que pareça, por todos os esforços que têm sido feitos, os acidentes de trabalho têm crescido consideravelmente. Mas tem uma faixa etária que tem preocupado, eu olho lá para o Instituto, e não só no Instituto, o processo de envelhecimento que nós estamos, população brasileira, acho que mundial, né, mas olhando para o Brasil. E como pensar também essa coisa da prevenção para pessoas já em determinadas idades um pouco mais avançadas. Hoje, por exemplo, do público que nós atendemos no Instituto, a maior parte desse público é pessoas que estão perdendo visão e tornando-se cegas já na terceira idade, né? Então, como é que é isso? Como é que isso aparece? Tem algum dado, doutores, sobre isso? Como é que a secretaria está vendo isso? Porque é uma situação também preocupante. Porque ali na primeira infância, me parece que há até uma mobilização um pouco maior, porque aí entra um pouco assim as famílias mais preocupadas, a escola, tem alguma coisa de cultura que precisa levar em conta aí também, né? Mas esses outros fatores sociais, ambientais, né, violência urbana, acidente de trabalho e pessoas, né, aí que estão entrando na fase de terceira idade é uma coisa que tem preocupado bastante. E o impacto que a cegueira ou a perda de visão do ponto de vista emocional e psicológico, causa numa pessoa idosa, porque aí não é só a questão da cegueira e da perda da visão, porque vem outras questões associadas, doenças associadas, família e por aí vai. Queria ouvir de vocês um pouquinho, se o David me permite, obviamente, né? Queria ouvir de vocês um pouco qual a impressão, como é que o Dr. Otávio, como é que a Secretaria está vendo essas informações. Eu coordeno o serviço de oftalmologia lá do Hospital Universitário Mackenzie. Nós temos um pronto-socorro que atende de 30 a 50 pessoas por dia. E é um pronto atendimento oftalmológico mesmo. E eu, assim, assino embaixo do que você falou. Então nós vemos diariamente, infelizmente, olhos com traumas graves, olhos que sofrem, né, um trauma penetrante, onde é perfurado o olho mesmo, que são lesões bastante sérias. E isso chega diariamente a nós, seja por acidentes de trabalho, que ainda acontecem bastante, e ainda é muito frequente as vítimas de acidente de trânsito, né, terem lesões oculares graves. Isso foi melhorando ao longo dos anos, toda a segurança que envolve hoje o transporte, né, seja em carro, seja em ônibus, isso diminuiu esse índice. Também a gente vê uma melhora em relação aos acidentes do trabalho, onde a gente vê que cada vez mais empresas se organizam na prevenção, porque muitas vezes o que faltou é o simples uso de um óculos de proteção, né? Então, algo que parece tão assim bobo às vezes, um óculos de proteção é algo tão barato, são lentes feitas de policarbonato que simplesmente não quebram e que não é que aquilo evita, é impossível de machucar o olho usando óculos, mas que vai diminuir o índice de acidentes graves, pelo menos de uma maneira significativa, vai. Então, muitas vezes, atitudes simples, como o uso de óculos de proteção, até para coisas assim corriqueiras. Muitas vezes a gente pensa, o óculos de proteção tem que ser usado na empresa, mas muitas vezes em casa nós vamos pegar uma furadeira, por exemplo, e fazer um trabalho dentro da nossa casa, do nosso apartamento, onde a gente não imagina que aquela broca, que aquele, às vezes, prego, parafuso que nós estamos ali batendo com o martelo, usando a furadeira, pode voar um pedaço dele ou ele de encontro ao olho e muitas vezes provocar um trauma grande que, se você tivesse com óculos de proteção, às vezes dentro da sua própria casa você não teria um trauma grave, estaria prevenindo ali algo que realmente vai ser muito impactante na vida. E em relação às pessoas de mais idade que perdem a visão, acho que um dos grandes exemplos é a retinopatia diabética. Nós temos um grande número de diabéticos que infelizmente vão evoluir com alterações nos seus olhos, principalmente na retina, e que muitas vezes, mesmo com todo o esforço de tratamento, vão provocar uma queda de visão importante nos dois olhos. E o glaucoma, né? O glaucoma é uma doença que no começo é silenciosa, a pressão intraocular aumentada vai machucando o nervo óptico, e isso também, se a doença evoluir, no final é uma perda de visão irreversível que afeta muitas pessoas de idade. Então, realmente tem, assim, são muitos os esforços a serem feitos em várias faixas etárias para que a gente tente evitar cada vez mais que pessoas tenham uma perda de visão importante. A gente faz então um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o Em Pauta, que hoje está falando sobre saúde dos olhos. Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. O
BRDE é o Banco de Desenvolvimento do Sul, mas também poderia ser chamado de Banco de Desenvolvimento do Agronegócio, da Indústria, do Comércio, dos Municípios, ou ainda Banco do Desenvolvimento Sustentável, da Inovação, da Geração de Empregos e Renda e até da qualidade de vida. Porque mais do que crédito, o BRDE oferece assessoria completa para viabilizar os projetos que o Sul precisa para continuar crescendo. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento. Colher cana sem queimar a plantação é fogo. Procurar um cinzeiro toda vez que você fuma, fogo. Festa junina sem balão é fogo também, né? Mas ficar sem luz em casa, isso sim é fogo. Nunca faça queimadas, fogueiras, nem jogue lixo perto das linhas de transmissão de energia. O fogo pode causar danos e você fica no escuro. Uma campanha da Copel, Pura Energia, Governo do Paraná. Oi, amiga! Tô largada aqui em casa. Ai, arrasou. Já peguei meu céu com rádio e vou pro parque correr. Tô precisando queimar uns bacons. Arrasou. Só que sem música não dá, né? Com rádio no celular eu não gasto internet nem bateria. Tudo de graça. Não gasta internet? Ah, você paga pra ouvir música no celular? Cuidado pra não pagar de boba, hein? Falou em música, notícias e esportes sem gastar internet? Falou celular com rádio. Rádio é de graça. O compromisso da Copel é entregar energia e soluções para o desenvolvimento, sempre com sustentabilidade. Por isso, atuamos na defesa dos direitos humanos, na garantia de condições dignas de trabalho e contra a corrupção. Se você tem uma empresa, também pode ajudar neste desafio. Acesse pactoglobal.org.br e junte-se à rede de empresas do bem. Copel, Pura Energia, Governo do Paraná. Alô? Olá, bom dia. Aqui é o Pedro, da Companhia Telefônica. Tô ligando. Para de cerimônia, Pedroca. A gente já se fala toda semana. Já sei, você ligou pra oferecer pacote extra de internet, né? É, foi. Pois eu quero, viu? Esse mês, inclusive, eu gastei todo o 4G com música, esporte, notícia. Pode fechar, vai. É pra já, mas e aí? Novidade? E o maridão? Pois deixa eu te contar. Falou em música, notícias e esportes sem gastar 4G? Falou celular com rádio. Rádio é de graça. A Copel trabalha para que você use sempre bem a sua energia. Agora você pode parcelar débitos pendentes pelo site. O sistema vale para valores até R$10.000 vencidos há mais de 60 dias em ligações ativas no nosso sistema de distribuição. Use bem a sua energia. Conheça esta facilidade e consulte condições na agência virtual do site copel.com. Copel, Pura Energia, Governo do Paraná. Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Quarto e último bloco do Em Pauta desta semana, que está discutindo a saúde dos olhos, e a gente entra agora com as dúvidas dos nossos ouvintes e também com as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Doutor Otávio, eu quero perguntar para o senhor aqui, a Ivanete Martins pergunta sobre o celular. As crianças cada vez mais cedo estão utilizando aí o celular. Pode prejudicar a visão? Ivanete, bom dia. Muito boa pergunta. Existe uma discussão mundial hoje a respeito disso. Países asiáticos, principalmente a China, Singapura, tem estudos bem grandes atualmente sobre isso, e o que está se detectando é que talvez o uso excessivo de telas, não só do celular, mas o próprio videogame que as crianças ficam o dia inteiro, o computador, tablets que as crianças utilizam, então esse excesso de uso da visão para condições próximas aqui do nosso olho e em ambientes fechados, já que a criança fica horas ali às vezes dentro do seu quarto entretido com aquela atividade, tem aumentado bastante a incidência da miopia. Então a miopia, a gente percebe que as crianças estão ficando cada vez mais míopes, e parte disso provavelmente se deve ao uso excessivo da visão próxima nessas telas, não só do celular, mas de outras. Inclusive, países como eu falei, por exemplo, Singapura, que estudam isso de maneira importante, já tem regras, determinações, leis dentro das suas escolas e de orientação das próprias famílias, onde as crianças têm que ir para a rua, têm que brincar ao ar livre, tem que ter um período obrigatório onde ela não pode utilizar aquele celular, aquela tela, aquele computador, e isso aparentemente sim colabora para que a gente tenha uma melhor saúde visual.
Vamos brincar de roda, né? Andar de perna de pau, jogar peteca, pular amarelinha. Aquelas brincadeiras da infância. Claro. Doutor Otávio, também quero perguntar aqui para o senhor, a Cássia Porto pergunta se um colírio de uma pessoa serve para outra pessoa. Então, muitas vezes, excelente pergunta, obrigado, né? Os colírios são medicamentos, né? São medicamentos que têm sua indicação precisa para o seu uso, a forma de usar correto, o tempo de utilização correto. Eles são antibióticos, são corticoides, da mesma forma que você toma um comprimido e você tem que ter orientação médica para tomar o comprimido, o colírio é exatamente a mesma coisa. Existem infecções, existem condições no olho que se você usar o colírio errado, você está absolutamente condenando o prognóstico daquela doença, condenando o que vai acontecer com a sua visão por ter utilizado um colírio de maneira adequada. Então a mensagem que fica é: colírio é remédio, colírio é medicamento e ele deve ser usado estritamente sobre orientação médica da forma correta, nada de pegar o colírio de outra pessoa e utilizar no seu olho porque para ele foi bom e para você vai ser também. Isso não existe, tem que ter orientação porque senão o prejuízo pode ser grande. Uma última pergunta para o senhor, doutor Otávio, vem da Ana Clara Rebouças, aqui de Curitiba. O que é a ceratocone? Que doença é essa? O ceratocone é uma doença que afeta a nossa córnea, que é a principal lente do olho. Vamos imaginar que a nossa córnea tem um formato, ela é curva, e que algumas pessoas, por alterações genéticas, vão ter esse formato alterado. Vão ter a sua córnea com um formato cônico, com uma curvatura maior do que o normal. Isso afeta a nossa visão, isso embaça a visão, tira a quantidade e qualidade de visão. Existem vários graus de ceratocone, desde ceratocones leves até ceratocones avançados, e quando o médico oftalmologista faz o diagnóstico, ele vai conseguir orientar direitinho qual o melhor tratamento de acordo com a fase que aquele ceratocone se encontra naquele momento. Em pauta de hoje nós falamos sobre prevenção, falamos das principais doenças, os desafios, né, seu Enio, da mobilidade urbana, né, que a sociedade precisa entender isso. E agora eu queria falar com os senhores sobre tratamentos. Quais são os tratamentos, o que a gente tem na rede particular, doutor João, e aquilo que a gente tem na rede pública? Você me permite, David, antes do doutor João, que o doutor João possa pegar o gancho também. Mas eu queria ver do doutor Otávio uma questão, ela aparece muito para a gente, doutor Otávio e doutor João, lá no Instituto. A ânsia que as pessoas têm de recuperar a visão, de recobrar a visão. E dos limites, por exemplo, é evidente que a ciência evoluiu muito, a ciência médica. Há quem diga, inclusive, queria ouvir de vocês, que a ciência oftalmológica é uma das ciências que menos tem evoluído, digamos assim, em comparação com outras situações. E o que tem aí de, abre aspas, milagroso? Porque as pessoas... Assim, elas querem, então elas estão atrás do chip que não sei o que, do óculos que não sei o que, e por aí vai. Eu queria ouvir de vocês um pouquinho isso, né? Porque vocês estão lá, né? E estão lidando com uma coisa assim. Eu brinco às vezes, né? E não interprete mal o que eu vou dizer. Às vezes o trabalho da educação começa onde termina o trabalho do médico. E eu lidei muito com o médico antes de ficar cego. Né? Eu comecei fazendo tratamento em Cascavel, eu vim para Ponta Grossa, eu fui para Curitiba, eu fui para Campinas, eu fui para São Paulo, e eu tive que, num determinado momento, assim, encarar a dura realidade, que não foi fácil, e mesmo quando eu cheguei no limite, assim, quando o doutor Ezequiel Portela, um dia, assim, ali examinando, ele dá aquela levantada, assim, dá uma espécie de, desculpa a brincadeira, mas uma bufada. Seu caso é sério. Eu falei, eu estou cego, doutor. E chorei, desabei no choro. Eu me dei por satisfeito? Não, eu fui rezar, eu fui acender velho, eu fui fazer promessas, até que passou um tempo. Então, assim, as pessoas resistem, como eu resisti, as pessoas resistem. Agora, é preciso que a gente tenha clareza que a medicina evoluiu muito, o médico pode bastante, mas não pode tudo. Então, e a ciência... Eu queria ouvir de vocês um pouquinho isso também, né? Porque também vejo que às vezes o trabalho de vocês lá chega num determinado momento que coloca a gente tipo numa sinuca de bico, né? E agora? Doutor João Luiz, o senhor começa essa discussão então para a gente?
Olha, na questão da prevenção, né, o que a gente pode fazer? A medicina hoje ela evoluiu bastante. A gente consegue resultados, né, fantásticos, porém existem ainda algumas áreas da medicina que ela é muito mais lenta em função, né, da particularidade que tem a questão do globo ocular, tá? Que ela depende também não só do globo, mas também depende das questões neurológicas, que isso para nós é muito importante ali. O que a gente coloca, né, para a população? Uma vez que feito o diagnóstico, né, de uma forma precoce, existe aquilo que a gente chama da referência. A gente vai referendar para serviços especializados. Para isso tem a sociedade, que a gente discute muito junto com a sociedade, para que a gente possa estar implementando ações que possa facilitar, né, ou determinar que a gente possa ou retardar ou diminuir essa questão da perda visual. Então, o Estado, né, como um todo, não só as secretarias municipais, como as secretarias estaduais e o próprio Ministério da Saúde, procura, através da referência, né, buscar serviços onde que possa dar esse tipo de tratamento. E às vezes a gente não encontra, né, no próprio Estado do Paraná, que a gente faz aquilo que a gente chama enviar para outros estados que existem a questão de particularidades, né, mais avançadas, que a gente chama o TFD, né, que é tratamento fora do domicílio. Mas, porém, tem todo dentro do Sistema Único de Saúde, existe toda uma regra, né, onde o diagnóstico é feito e encaminhado para especialidades. Então, o Estado sempre procura, através da sociedade, através dos estudos, das universidades, né, trocar essa linha, né, de experiência e chamar, né, também para que os profissionais de saúde, de modo geral, que é o médico de saúde da família, ou seja o pediatra, seja o geriatra, né, o ebiatra, que trabalha com crianças e adolescentes, né, principalmente adolescente, ele tenha esse foco de diagnóstico precoce. Então, eu acho que é muito mais importante que a gente possa fazer o diagnóstico, uma vez feito de uma forma precocemente, o resultado, né, ou o tardiamento para perda visual, ele se torna mais salutar, né? Agora, tem situações que a cegueira ela é de uma forma assim imediata, né? De uma forma que você tem uma perda muito rápida. Então, isso nós temos a dificuldade, de fato, de poder atenuar essas situações. Mas é importante que a gente busque, através dos estudos da sociedade, para que a gente possa diminuir esse tipo de ansiedade. Doutor Otávio? O que o Enio comentou é o nosso dia a dia no consultório, né? Existe uma imagem hoje de que a medicina evoluiu tanto de que ela consegue curar tudo. Infelizmente, isso não é verdade. Então, muitas vezes a gente fala no consultório, a gente recebe a seguinte pergunta: mas qual a causa disso que eu tenho? E nós respondemos: não se sabe ainda a causa. E a pessoa: mas como atualmente não se sabe a causa disso? Então, a medicina, ao contrário do que às vezes aparece, ela não sabe tudo, muito pelo contrário, ela tem muito para evoluir ainda. Existe um grande número de doenças que não se determinaram as causas ou os tratamentos ainda de maneira efetiva, mas isso tem evoluído bastante. A oftalmologia de hoje é incomparável com a de 30 anos atrás. Nós evoluímos demais. Isso não quer dizer que a gente possa resolver tudo. E até por isso é o alerta de que muitas vezes lá no começo você consegue resolver. Quando a doença já está evoluída, as coisas ficam bem mais complicadas. Mas o que o senhor falou é pura verdade. No dia a dia nós enfrentamos essa dificuldade. Inclusive por muitas matérias que às vezes a imprensa divulga, no sentido de mostrar que existem pesquisas em desenvolvimento, que existe, por exemplo, um chip de retina que está trazendo visão a quem tinha praticamente perdido toda a visão, mas as pessoas têm que entender que essas pesquisas são lentas. Entre você começar uma pesquisa e ela realmente chegar para a população, são anos e anos de investimento. E muitas vezes, em alguma fase até avançada do estudo, se mostra de que existem complicações e aquele tratamento não pode ir para frente. Então, a medicina ela é complicada, assim, complexa, ela é cara, os estudos não são baratos, eles demoram, e entre às vezes uma notícia que a gente consegue ler, seja na imprensa ou mesmo num veículo especializado em oftalmologia, até aquilo chegar
chegar aqui para os nossos pacientes são muitos anos e às vezes, infelizmente, em algum determinado momento do estudo a gente não vai conseguir fazer com que aquilo caminhe. Mas a medicina tem evoluído e a oftalmologia tem evoluído muito, principalmente através do uso da tecnologia. São vários desafios que isso impõe, porque isso tem custo e o custo da medicina é cada vez mais alto. Como fazer isso chegar à população como um todo e não só uma parte da população que tem a melhor condição financeira é um desafio que toda a sociedade, não só o governo, enfrenta diariamente e que nós vamos ter que estar conversando sobre isso todo dia para que a gente consiga levar uma medicina de qualidade, não só a oftalmologia, mas a medicina como um todo de qualidade para toda a população. Saúde dos olhos, prevenção da cegueira é um assunto bastante amplo, né? Poderíamos aqui ficar horas conversando, debatendo sobre o assunto, mas infelizmente nós chegamos ao fim do nosso Em Pauta de hoje. Eu quero agradecer o senhor Enio Rodrigues da Rosa, diretor do Instituto Paranaense dos Cegos. Muito obrigado pela presença, seu Enio. Agradeço você, David, agradeço aos ouvintes, Dr. João, Dr. Otávio, pela oportunidade de dialogar. Estamos sempre à disposição lá no Instituto para qualquer outra ocasião que se faça necessário. Da mesma forma, eu estendo o meu agradecimento ao Dr. João Luiz Crivellaro, coordenador do Programa de Promoção à Saúde da Secretaria do Estado da Saúde. Muito obrigado. Nós que agradecemos, o Estado do Paraná, né, sempre está à disposição de vocês para que a gente possa estar levando o maior número de informações em qualquer área da saúde para a população do Estado, não só como do Estado, como do Brasil todo. É importante esses momentos que a gente possa estar discutindo, né, o serviço com a academia e com as pessoas que têm as determinadas patologias de forma geral. Então, quem ganha com isso é a população. E parabéns pelo programa de vocês. Muito obrigado, Dr. João. Agradeço também o Dr. Otávio Siqueira Bisneto, médico oftalmologista e membro do Médico de Olhos, que até deixou o consultório para estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, é sempre um prazer. E que fique a mensagem, né? Na dúvida, procura o médico oftalmologista, faz um exame. Se ele disser que você não tem nada e que aquilo não é preocupante, ótimo. Mas se for alguma coisa, às vezes você resolve rapidamente ali e isso vale para qualquer idade, né? Desde uma pessoa de 1 mês de idade até a pessoa com 100 anos de idade. Na dúvida, vai lá que a gente vai examinar e vai conseguir ajudar. A visão é muito importante. Com este recado do Dr. João Siqueira Bisneto, o Em Pauta de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê. Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.